Entre 1984 e 1985, pelo menos 25 pessoas foram mortas de forma brutal. Muitos de seus corpos nunca foram encontrados, até que 2 homens foram localizados e foram ligados ao crime. Na casa desses homens foram encontrados objetos de tortura, objetos de escravidão e várias filmagens mostrando tudo o que acontecia. O nosso caso de hoje é sobre Charles Chita Young e Leonard Lake. Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo e toda quarta-feira casos criminais brasileiros. Então, antes de mais nada, assiste esse vídeo completo. No final, comenta o que você tiver achado e segue nas redes sociais. Aproveita, já se inscreve e curte também esse vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Charles Chita Young nasceu no dia 24 de dezembro de 1960, em Hong Kong. Ele era filho de uma família bem rica e desde novo ele passou por diversos abusos psicológicos vindo de seu pai, que era um sujeito bem rígido. Durante a sua adolescência, ele sempre foi visto como um rapaz solitário e sem amigos. Além disso, ele já se mostrava ser completamente problemático, já que bem jovem ele havia sido expulso de diversas escolas após cometer alguns pequenos delitos como furtos e agressões. Aos 15 anos ele foi preso por roubo e por conta disso seu pai então o mandou para um internato em Yorkshire, na Inglaterra. Aos 18 anos ele voltou então para Hong Kong para passar um tempo e ele inclusive conseguiu um documento de estudante dos Estados Unidos. Porém, pouco tempo depois ele acabou se envolvendo em mais alguns crimes e por conta disso ele acabou sendo expulso do internato lá em Yorkshire. Em 1978, então, ele se mudou para a Califórnia, onde ele iniciou os estudos em biologia. Ele cursou apenas um semestre da faculdade e acabou desistindo. Naquele mesmo ano, ele acabou se envolvendo então com um atropelamento. E por conta disso, até para ele não ser processado, não ser preso, ele acabou se alistando então para os fuzileiros navais. Porém, como ele havia nascido em Hong Kong, ele teve que falsificar os seus documentos, mostrando que ele havia nascido em Indiana, o que não era verdade. Lembrando o fato também de que ele vinha de uma família extremamente rica e influente, então por conta disso era fácil ele ter acesso a algumas coisas. Minha gata tá aqui. Ele trabalhou como fuzileiro durante algum tempo, até que ele foi preso se envolvendo em um roubo de armas na base do Havaí. Por conta disso, ele ficou até 1984 preso, quando ele escapou da prisão. Nesse momento também, ele conheceu pessoalmente o seu até então amigo, Leonard Lake, do qual já havia conversado com ele há algum tempo, depois dos dois se conhecerem durante um anúncio de jornal, falando sobre sobrevivência, sobre jogos e vivências. Os dois passaram a conversar durante um tempo, mostrando que ambos tinham coisas bem em comum. O Lake era mais velho que o Charles, ele havia nascido no dia 29 de outubro de 1945 na Califórnia. Ele sempre foi considerado um sujeito muito inteligente, porém ele sempre teve indícios de problemas mentais, além de indícios também de perversão, já que ele era encorajado pela própria avó a tirar fotos de mulheres nuas, principalmente suas irmãs. Com o tempo ele foi se tornando completamente obcecado por pornografia e inclusive chegou a extorquir as suas irmãs em troca de favores sexuais. Além disso, na mesma época ele criou um interesse muito grande em dissolver animais em ácido. Ele também fez parte dos fuzileiros navais lá dos Estados Unidos, no caso, onde ele trabalhou como técnico de radar. Foi lá, inclusive, onde ele foi diagnosticado pela primeira vez com um transtorno de personalidade esquizoide. Tempos depois que ele saiu dos fuzileiros, ele passou então a adotar um estilo de vida mais hippie, onde ele morou em São Francisco e se casou com uma mulher em 1975. O casamento durou até essa mulher descobrir o quanto ele era obcecado por pornografia, a ponto dele estar também fazendo filmes pornográficos onde ele aparecia e dirigia, e que continha também um conteúdo extremamente violento. 8 anos depois, ele então estava morando no rancho Greenfield, na Califórnia, onde ele conheceu a sua atual mulher, Claralyn Balazans. Eu não sei falar o nome dela, eu vou deixar aqui escrito.
A Claralyn, ela aceitava os seus fetiches, por mais estranhos que eles pareciam, e os seus interesses bizarros. Quando Charles então saiu da prisão, eles se conheceram, como eu disse, pessoalmente, e o Lake convidou o amigo a morar com eles em uma fazenda lá na Califórnia. Ao lado dessa cabana onde eles viviam, o Lake havia construído uma espécie de masmorra, onde ele já vinha cometendo alguns crimes. Juntando então a perversividade e o ódio dos dois amigos, eles decidiram começar a cometer esses crimes juntos, onde eles tinham como foco principal mulheres. Então eles começaram a sequestrar famílias, como por exemplo a família do próprio vizinho deles, que se chamava Lonnie Bond. Eles mataram os homens da família, que eram Lonnie e os seus 2 filhos homens, e ficaram então com a filha mulher e a esposa, onde eles as mantiveram sequestradas, sendo torturadas e abusadas sexualmente. Eles faziam isso com as mulheres até que eles decidissem parar, ou até que então elas não aguentassem devido aos seus ferimentos e morressem. Além disso, eles gravavam tudo que eles faziam em fitas de vídeo, e mesmo o foco sendo mulheres, eles teriam atraído diversos homens, andarilhos, mendigos até a casa, onde eles roubavam suas identidades, homens mais ricos, onde eles roubavam seu dinheiro, e então os matavam, atirando em suas cabeças ou então os estrangulando. Todas as vítimas dos dois eram enterradas na própria residência. Eles abriam algumas covas no próprio quintal, na própria fazenda, onde eles enterravam esses corpos, ou enterravam então partes dos corpos depois de eles desmembrarem, e inclusive os corpos que não eram enterrados eram então queimados ou eram então dissolvidos por ácido, assim como o Lake fazia durante a sua infância. De 1984 a 1985, os dois fizeram mais de 25 vítimas, sendo que pelo menos 11 foram confirmadas legalmente. Em 1985, Charles então tentou roubar uma loja em São Francisco, enquanto seu amigo Lake esperava do lado de fora dentro do carro. Porém, enquanto o Charles cometia o furto, a polícia chegou no local e o Charles fugiu. Quando a polícia foi então conversar com o Lake, que estava parado dentro do carro, no momento, ele entregou os documentos do carro, que estavam no nome de Robin Stapley, de 26 anos. Um rapaz que inclusive o Lake havia matado em 19 de abril daquele mesmo ano. Além disso, no porta-malas do carro foi encontrado uma arma com um silenciador. E verificando então que o sujeito da foto da carteira não parecia nem um pouco com o Leonard Lake, que já era muito mais velho inclusive, a polícia o levou para a cadeia. Junto dele foi encontrado também um papel em nome de Charles Dunner, que era seu padrinho e que também havia sido morto pelo Leonard Lake. Essa morte, inclusive, aconteceu antes do encontro dele com o Charles, aconteceu em 1983. Na época do crime, o Lake o convidou para ir viajar para Las Vegas e em seguida ele disse à família e todos os conhecidos que ele havia fugido com uma mulher e deixado seus filhos com uma babá. E por conta disso, ele nunca mais apareceu. Enquanto o Leonard aguardava para dar o seu depoimento, ele pediu para os policiais uma caneta, um papel e um copo de água. Naquele momento, os policiais até acharam que ele ia escrever a sua confissão, coisa do tipo, mas então ele disse que escreveria uma nota à sua mulher. Inclusive, ele teria confessado ali naquele momento que o seu nome na verdade era Leonard Lake e que seu amigo se chamava Charles Chitaning. Enquanto o Leonard então estava sozinho na sala, ele engoliu 2 pílulas de cianeto, veneno cianeto, das quais ele levava junto dele, sempre preso na lapela da blusa. Na hora da tentativa, ele foi socorrido, foi levado para o hospital, onde ele permaneceu 4 dias internado e veio a falecer no último dia. Junto dele foi encontrado então um bilhete, da qual ele teria escrito na delegacia. E esse bilhete dizia: "Queridos amigos, eu amo vocês e perdoo vocês. A liberdade é melhor do que todo o resto. Me desculpe mãe, Patty e todos. Me desculpe por todo o problema. Com amor, Leonard." O Charles, obviamente, já havia fugido, passando pelo Canadá, inclusive. No local, ele foi novamente se envolver com roubo. É dito que ele era viciado em roubar, ele fazia aquilo realmente por prazer, e por conta disso, ele foi pego. Como ele não tinha cidadania americana, ele passou 4 anos preso no Canadá, e depois foi, então, mandado de volta para a Califórnia, onde ele foi indiciado a 12 acusações de assassinato em primeiro grau. Na fazenda foram encontrados pelo menos 12 corpos enterrados e mais de 20 quilos de fragmentos de ossos, o que mostrava com toda a certeza que não tinha só 12 corpos, que muitas pessoas foram mortas, e daí se surgiu a possibilidade de ter pelo menos 25 pessoas
mortas, sendo vítimas dos dois. Lá foram encontrados também galões, onde tinham todos os pertences, inclusive documentos de diversas vítimas, o diário do Lake, onde ele dizia tudo o que acontecia, de todos os crimes desde 1983 até 1985, e fitas de vídeos que foram tituladas como A Tortura de Brenda O'Connor e Deborah Dubs. Ao todo, eram pelo menos 12 fitas que mostravam não só dessas duas mulheres, mas de outras diversas mulheres sendo torturadas e abusadas sexualmente. Em uma das fitas, o Charles era visto dizendo: "Você pode chorar como todo mundo, mas não vai adiantar nada, porque a gente tem um coração bem frio." No local foram encontrados pelo menos 3 salas secretas, onde tinham vários equipamentos de tortura, inclusive. Foi encontrado também um bilhete onde ditava regras, como, por exemplo, seguir as regras do mestre e obedecer todas, devo estar sempre pronta para servir o meu mestre, estar limpa, penteada e com a minha cela limpa. Não devo falar, a não ser que me dirija uma palavra, nunca devo mostrar desrespeito, qualquer desobediência ou problema será motivo de punição. No local também foram encontradas fotos de 21 mulheres nuas. Todas essas mulheres foram encontradas com vida e vivendo normalmente. Essas fotos também teriam sido tiradas pela Clarelyn, a esposa do Lake, que havia trabalhado na mesma escola onde essas meninas estudavam. A Clarelyn, inclusive, ela ajudou em todo o processo, dizendo que ela não se envolvia nesse tipo de coisa, ela realmente não sabia. E todas as informações que ela tinha, incluindo as armas que ela foi encontrando, tudo que ela foi encontrando no local, ela entregava à polícia. Ela serviu como testemunha no julgamento do Charles, porém não se sabe exatamente o porquê. O advogado dele não fez nenhuma pergunta a ela, e ele inclusive se recusou a dizer o porquê que ele não usou, a voz da Clarelyn como testemunha no caso, a fim de tentar de alguma forma amenizar a condenação do Charles. Em fevereiro de 1999, o Charles então foi condenado pela morte de 12 pessoas, sendo pelo menos 6 homens, 3 mulheres e 2 bebês, onde um deles era recém-nascido, inclusive. Segundo os psiquiatras do local, ele tinha o que é chamado de síndrome do transtorno dependente, e sempre fez tudo, na verdade, para se igualar ou até agradar o Leonard Lake. O seu pai, que na época tinha 69 anos, ele participou do julgamento completamente envergonhado. Ele pediu perdão às famílias, dizendo que ele sabe que parte dessa culpa é dele, por ter sido tão rígido durante a sua infância, por ter batido nele muitas vezes, como uma forma de tentar endireitá-lo. E pediu aos promotores que o filho não fosse morto, e sim preso, e pagasse pelos seus crimes. Segundo a promotoria, na verdade, o Charles nunca teria feito isso de forma para agradar o amigo, e sim que ele estava realmente se divertindo com tudo aquilo, ele estava animado nos vídeos onde ele aparecia, e inclusive em um dos vídeos era possível ver uma mensagem atrás, onde estava escrito: sem morte, sem emoção, sem arma, sem diversão. Após o julgamento, então, o júri declarou o Charles culpado e condenado à morte por execução. Na Califórnia, a última execução por morte ocorreu em 2006, o que significa então que o Charles ainda está vivo, ainda está no corredor da morte, na prisão estadual de San Quentin. Até hoje, inclusive, os peritos ainda lutam para descobrir a identidade dos diversos corpos e partes de corpos que foram encontrados naquela casa. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi um caso um pouquinho grande, mas eu trouxe todas as informações que eu encontrei sobre. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já se inscreve, comenta, segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas se inscrevam e ajudem também no crescimento do canal. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!